paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane. Estarei com vocês em mais uma pré-aula dos nossos adolescentes. Já estamos na lição de número 6 do nosso quarto trimestre, que vai falar sobre o amor na vida cristã. Então, nós já vamos para a lição de número 6. Nossa lição de número 6 tem por título O Amor dos Primeiros Cristãos na Igreja. Então, nós vamos falar sobre esse amor, ali tanto da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, como que era esse amor? É igual ao que é hoje? Nós vamos descobrir no decorrer da lição e vamos ter um foco aqui nessa pré-aula, que é ajuda aos necessitados. Você que está acompanhando as nossas pré-aulas no nosso canal, você já tem observado que cada lição vamos ter ali um foco específico. Então, na nossa pré-aula de hoje será a ajuda aos necessitados. Amém? Já mandar aqui um abração para você que está aí sempre participando conosco, deixando seu comentário, compartilhando o nosso conteúdo. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa ali nos comentários e o nosso abração para você, ok? Então vamos já dar seguimento, vamos ter a nossa leitura bíblica em classe, lá em Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Nós vamos ver na mensagem: ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Provérbios 19, 17. Nós vamos ter 3 objetivos nessa lição. Que objetivos são esses? Primeiro, destacar o compromisso da igreja primitiva com a ajuda aos mais necessitados. Segundo, elencar que a desigualdade social é uma realidade deparada pela igreja em qualquer época. E terceiro, ressaltar o compromisso da igreja com a ação filantrópica. Então, antes de nós darmos aqui seguimento, já quero deixar para você, professor, que ali no nosso drive, ali onde fica todo o nosso material, vai estar um PDF ali para você. Nós já vamos entrar no primeiro tópico e nesse PDF já vai estar ali a diferença entre ação social e a diferença entre assistência social. Você já deixa claro ali para a sua sala e eu vou deixar um PDF prontinho já deixando ali bem claro, especificando a diferença entre um e outro. A nossa lição, ela vai falar o amor dos primeiros cristãos na igreja e vai falar sobre a ação social. Então, há uma diferença ali, eu já deixei prontinho para você. Tem também o nosso vídeo. Diretor, vai ter o vídeo hoje do nosso tutorial de como achar ali o nosso material no Drive? Não, na próxima aula. Então, para você que ainda não sabe, na nossa lição anteriores, nas lições anteriores, tem ali um vídeo com um tutorial, mas eu já deixo aqui que na próxima lição nós vamos passar novamente, ok? Então, já vamos dar seguimento aqui na nossa pré-aula. Vamos para a nossa introdução, que vai dizer: o livro de Atos dos Apóstolos narra como foram os primeiros dias da existência da igreja. Na maior parte, a igreja era formada por viúvas e órfãos, que correspondiam aos grupos mais vulneráveis da época. E, em razão disso, a missão da igreja não se resumia apenas na pregação do evangelho, mas também no compromisso de dar assistência aos pobres. Jesus ensinou que acolher o desamparado era um serviço feito a ele próprio. Essa é uma missão que não pode ser negligenciada pela igreja na sua atualidade. Então, como eu falei, a nossa pré-aula, ela vai falar que o evangelho, ele não se resume apenas à pregação
da verdade, da palavra de Jesus, que só Jesus liberta, transforma, que dá vida eterna, que breve vai voltar, mas ele vai além, né? Alcança pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora no primeiro tópico, que vai falar a Igreja de Jerusalém e a ação social. Então, nós vamos ver já aqui a diferença. Eu estou aqui, esse mesmo resumo aqui, você vai encontrar ali no nosso drive, já deixei para você, professor. Qual a diferença de ação social e de assistência social? Então, vamos lá. A assistência social, ela é de natureza política, pública, ela é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Ela está prevista na nossa Constituição, ela é por lei, é obrigatória para pessoas que estão passando por um momento difícil, um estado de vulnerabilidade. Então, ela é de poder político. Qual é o objetivo da assistência social? É oferecer proteção social de forma contínua, guarde bem essa palavra, contínua e integral, para a população em vulnerabilidade social, buscando transformar a realidade de forma permanente. Então, qual é o método que é usado? Tem serviços, tem programas, tem benefícios que vão ajudar essa pessoa que está passando por um momento difícil. Como, por exemplo, tem os programas de transferência de renda, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e acompanhamento familiar. Então, essa é a assistência social. Um idoso está internado, está sem acompanhante, não tem ninguém, então é acionado a assistência social e eles vão atrás de um parente, vão fazer esse vínculo aí de parentesco para que aquele idoso tenha o acompanhamento correto, a assistência correta. Isso é assistência social. A ação social, o que é a ação social? Ela é de natureza voluntária, é uma iniciativa voluntária, pontual e solidária. Lembra que a assistência social, ela é contínua e ela é integral. Já a ação social, ela é voluntária e ela é pontual e solidária, que pode ser realizada por indivíduos, pode ser por uma só pessoa, por grupos, por organizações, por empresas, né? Igrejas, no caso, também. Qual é o objetivo da ação social? Atender a uma demanda emergencial ou específica de uma comunidade ou grupo de pessoas. Qual é o método usado? Tem doação, tem caridade, tem trabalho voluntário. Esse trabalho voluntário, ele é sem uma estrutura técnica, né? Muitas vezes, vamos lá, tá no tempo do frio, então vamos fazer a campanha do agasalho e vamos sair pelas ruas e ver quem está passando ali muito frio, né? Tá com frio e a gente dá um agasalho. Então, é nesse sentido, né? Exemplos, como eu falei, campanhas de doação, aí pode ser doação de roupa, de alimentos, né? Organizações de eventos para ajudar uma comunidade. É claro que na sua sala você, professor, vai ali discutir com o seu adolescente e exemplificar essa diferença de uma forma que eles compreendam mais que completamente, tá bom? Ok? Então, tá ali os PDF para você ver essa diferença. Então, assistência social está prevista na lei, é um poder político poder público que vai proporcionar isso para a sociedade. E a ação social pode ser individual, pode ser em grupo, e é o que a igreja está envolvida na sua maior parte, ok? Então, já vamos nos aprofundar no primeiro tópico, a Igreja de Jerusalém e a ação social. Já deixando claro o que é a ação social, ok? Então, vamos lá. A igreja primitiva, ela era compromissada em ajudar os mais necessitados. Então, nós vamos ver que a principal marca da igreja primitiva era o amor e a comunhão entre os irmãos. E essa comunhão, ela ia muito além de estar junto, né? Vem aqui do grego koinonia,
que significa associação e relacionamento íntimos. Era muito mais que simplesmente ficarem juntos, mais que uma reunião religiosa. Envolvia também partilhar bens, fazer refeições e orarem juntos. Está lá em Atos 2, do 42 ao 45, que vai dizer, eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então, em todos eles havia um profundo temor e eles estavam juntos, não era para fofocar, não era para falar mal de ninguém. Eles estavam juntos ali em oração. Eles estavam juntos, dividindo, partindo pão, as necessidades. Quando alguém tinha uma necessidade financeira, o outro que já tinha um bem, ele vendia aquele bem e ele levava para os apóstolos e os apóstolos supriam as necessidades. E a Bíblia vai dizer que entre eles não havia necessitado algum. Por quê? Porque essa comunhão com eles, entre eles, era algo muito profundo, era algo muito puro, muito verdadeiro. E que com o tempo foi se perdendo, né? Hoje em dia já é mais difícil alguém vender um bem para suprir a necessidade do outro. Mas naquela época, a igreja primitiva, eles não eram apegados a coisas materiais, eles eram pessoas que viviam em comunhão. Eles tinham grande temor, profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Então eu já vou deixar aqui e já vou convidar você que está aí conosco a neste momento nós exercitarmos o que está escrito na palavra. Que esses irmãos viviam em comunhão, no partir do pão, na oração. As necessidades que eram supridas eram tanto materiais como espirituais. E nós temos um seguidor ali, amado, que se chama Miguel. Ele é, de vez em quando eu sempre falo dele aqui, vocês já observaram? Ele é um pré-adolescente e ele sempre está ligadinho aqui nas nossas pré-aulas, né? Sempre aprendendo, é um rapazinho que está se esforçando ali para conhecer o Senhor mais e mais. E eu quero convidar você, nesse momento, vamos fazer uma oração pelo Miguel? O Miguel é o nosso inscrito ali no canal e ele está passando por um momento difícil. Um momento ali sobre a saúde dele e ele está precisando das nossas orações. Então, nesse momento, feche seus olhos, você que está aí conosco, e vamos fazer uma oração pelo Miguel. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai, a Tua palavra diz que esses irmãos, eles viviam em comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, nós intercedemos neste momento pelo Miguel, Jesus. É um inscrito aqui do canal que está passando por dificuldades, Senhor, na sua saúde. Mas o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Então, eu, juntamente com o pessoal que está aqui, Pai, neste canal, nesse momento, nós juntamos a nossa fé. E num só propósito, Pai, nós cremos que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que opera maravilhas, que cura, que sara. Então, neste momento, Pai, olha pelo Miguel, pela causa do Miguel, Pai. Cura o Miguel completamente, Senhor, daquele mal, Jesus. Faz a obra, Pai querido, sobre a vida do Miguel, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós aqui já exercitamos o que diz a palavra. E você, professor, na sua sala, você também pode aproveitar este momento e, junto com os seus adolescentes, ali, fazer um momento também de oração. Ok? Já saber, tem alguém que está passando por necessidade espiritual? Tire um momento de oração ali com eles. É alguém que está passando por um momento difícil financeiramente? Você já pode se programar também com os seus adolescentes. Na próxima aula, cada um traz um alimento e nós vamos fazer uma cesta e vamos presentear fulano que está passando por um momento difícil. Então, esse momento é bem propício para nós exercitarmos junto com os nossos adolescentes o que diz a palavra de Deus. Amém? Fica aí a sugestão para você, professor.
Então, existiam vários grupos ali sociais diferentes na igreja. A igreja, agora, depois de Atos 2 ali, ela vai crescer de uma forma gigantesca e, consequentemente, vão aparecer problemas, né? Então, tinham vários grupos, mas nenhum desse grupo ficava sem auxílio. Por quê? Porque líderes eram levantados, separados, exclusivamente para garantir que ninguém ficasse esquecido. Então, nós vamos ver lá em Atos 6, do 1 ao 7, que apareceu esse problema, né? Então, à medida que o evangelho foi crescendo, apareceu ali um descontentamento. Alguns judeus de fala grega, eles diziam, as nossas viúvas estão ficando desassistidas, estão suprindo as necessidades só das viúvas que são judias, né? E aí houve ali um conflito e os apóstolos, eles vão dizer, tá, pessoal, vamos lá. Nós precisamos nos dedicar à palavra, mas escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, e eles vão ficar responsáveis por isso. Então, ali a gente via que o Senhor tinha liberdade para operar, eles eram unidos, tinha um problema, eles se juntavam para que fosse resolvido. Então, ali esses homens cheios do Espírito Santo, eles vão ali agora suprir as necessidades dessas viúvas, desses órfãos. E aí eu deixei aqui também 1 Timóteo 5, do 3 ao 16. Porque, irmãos, nós precisamos, você, professor, precisa deixar claro para o seu adolescente. A ação social é um dever da igreja, né? Porém, há requisitos para isso, porque tem pessoas que elas dizem assim, a igreja tem que ajudar, tá na Bíblia que a igreja tem que ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados, ok? É verdade, mas também há requisitos para isso. Em 1 Timóteo 5, do 3 ao 16, vai falar sobre isso. Paulo, ele vai dizer, ajudem as viúvas que realmente necessitam. E ali ele vai dar alguns requisitos. Se for uma viúva que ela anda de casa em casa fofocando, provocando discórdias, falando de coisas que não deve, se intrometendo em assuntos alheios, ele vai dizer, essas não ajudem. Se for uma viúva que vive buscando satisfazer os seus desejos carnais, envergonhando o evangelho, também não. E ele vai dar requisitos ali. Sabia que há requisitos? Então, já pergunta para o teu adolescente, você sabia disso? Porque muitas pessoas, elas acham que assim, eu sou viúva, a igreja tem que me ajudar. Às vezes, aí também em 1 Timóteo, ele vai falar, tem que ser viúvas que estão sozinhas. Se a viúva tiver filhos, tiver netos, são os filhos e os netos que têm que cuidar dos seus. Ele diz, aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Então, ele está falando ali para grupos específicos, porque também nós precisamos entender que tem pessoas que se aproveitam e sobrecarregam, né? É o que Paulo também vai dizer. Você que pode também ajudar uma viúva, você tem condições, ajude. Aí ele vai juntar tudo isso, ele vai dizer para que vocês não sobrecarreguem a igreja, né? Então, assim, nós, como eu falei, a ação social é algo também voluntário. Às vezes, nós podemos comprar uma cesta básica, doar para alguém que está precisando. A gente fala, não, vai lá na igreja, a igreja tem que ajudar, a igreja é para fazer isso. Ok, mas também nós podemos também ajudar, fazer a nossa parte. Amém? Então, já vamos aí para o segundo tópico. Então, faça a sua parte. Você pode ajudar, você consegue ajudar. O Senhor diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então, venhamos fazer a nossa parte, assim como a igreja primitiva fez. Amém? O nosso segundo tópico vai lá para a desigualdade social. É uma realidade. Então, a desigualdade social é uma realidade deparada em qualquer época da igreja. Na igreja primitiva, nós já vimos como eles viviam, um suprindo a necessidade do outro. Então, existia
hoje na nossa época, existe também. Futuramente, vai existir também. Sempre existiu. E Jesus, ele vai afirmar isso em João 12:8, que ele vai dizer: vocês sempre terão os pobres com vocês, mas a mim nem sempre, né? Então ali já é uma afirmação. Não existe esse negócio, só houve desigualdade no nosso tempo. Não, sempre teve, sempre vai ter. Porém, o evangelho, ele ameniza essa triste condição da sociedade. O sacrifício de Cristo abrange a vida como um todo. A igreja tem um papel fundamental para ajudar a combater essa desigualdade, inclusive na nossa geração. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor nos instrui claramente sobre ajudar os mais necessitados. Então, no Antigo Testamento, você vai ver lá em Êxodo 22, que o Senhor vai dizer: não explore a viúva nem o órfão. Isaías 1:17, ele vai dizer: aprendam a fazer o bem e busquem a justiça, ajudem os oprimidos e a causa do órfão. No Antigo Testamento. Tem outros versículos também que você, professor, pode citar ali para o seu adolescente. E no Novo Testamento, nós vamos ver Tiago 1:27, que o Senhor vai dizer: a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, a verdadeira religião para o Senhor é ajudar, é amar, né? O nosso quarto trimestre vai falar sobre o amor, e o amor, ele se expressa de diversas formas. E ajudar ao próximo é uma dessas formas que o Senhor nos instrui, né? A verdadeira religião é essa. Tanto é que o Senhor, quando veio aqui na terra, ele vai censurar os fariseus, porque eles vão dizer: tá, vocês dão o dízimo, vocês fazem longas orações, mas na hora de ter misericórdia de alguém vocês não têm, na hora de ajudar o necessitado vocês não ajudam. Pelo contrário, vocês chegam na casa das viúvas e vocês tiram até o que elas não têm, né? Então, o Senhor, ele vai nos instruir a não sermos assim, mas a nós ajudarmos ao próximo, a nós sabermos que o Senhor, ele vai nos pedir conta disso. Tudo que o Senhor nos deu, tem pessoas, eu já deixo aqui, você pode, professor, perguntar para o seu adolescente: você conhece alguma história assim? Que tem pessoas que têm carro e os filhos já cresceram e ele não dá carona. Olha só, uma coisa simples. Uma carona ele não dá para ninguém porque ele não quer que entre no carro dele e suje. Encontrou alguém na rua, é fácil você abraçar alguém que está cheiroso, né? Um amigo. Mas encontra alguém na rua sujo, precisando de comida, e a pessoa diz: não, sai daqui, nem chega perto de mim, sai para lá. Que amor é esse? Então, o Senhor, ele vai nos dizer, nos direcionar, nos instruir para que nós venhamos cuidar e exercer a verdadeira religião, que é cuidar dos mais necessitados. Esse é um compromisso da igreja, mas é um compromisso também individual de cada um. Cada um de nós vai prestar conta disso. Não é somente jogarmos para a igreja, mas, e eu estou falando igreja instituição, né? Mas é um dever nosso, é um dever também individual. Amém? Então, nós já vamos aqui para o terceiro tópico, que vai falar a igreja e a ação filantrópica. Então, nós vamos ver que a igreja, ela tem que ter um compromisso com a ação filantrópica. Então, eu coloquei aqui filantropia, vem do grego philos, amigo, e antropos, homem ou ser humano, que significa amigo da humanidade. E eu também coloquei aqui, a ação filantrópica é o ato de promover o bem-estar social por meio de contribuições sem fins lucrativos. Aí pode ser por doação, pode ser o seu tempo, porque às vezes uma pessoa que está em uma situação difícil,
ela só quer a atenção de você. Muitas vezes você parar, olhar no olho da pessoa e dizer assim: ô meu querido, minha querida, eu não tenho hoje, mas eu posso fazer uma oração por você. Ou então, se você tem, vamos ali comigo, eu vou comprar um pão para você. A pessoa só precisa ser vista com dignidade. Porque às vezes a pessoa ela está ali pedindo ajuda, muitas vezes, e você nem olha, tem pessoas que nem olham na cara do outro, né? Não, já. Então, assim, às vezes é só o olhar para a pessoa, o dar atenção, né? Então, ali vai também a questão do seu tempo. Pode ser dinheiro. Então, nós temos como exemplo doações, e eu já falei que pode ser dinheiro, alimentos, roupas, investimento social. E nós temos aí a igreja, a nossa igreja, eu vou falar da minha igreja porque é onde eu congrego. Nós temos ali um trabalho muito grande de ação social, onde é levado toneladas de alimentos, onde é distribuído, e não só aqui no estado de Santa Catarina, mas também em outros estados, como no Piauí, é feito ali um grande projeto. Temos também fora do Brasil, também a nossa igreja está incluída. Então, existe essa ação social. E existe também a ação social de você que está nos ouvindo. O que você tem feito? Quando alguém te para na rua, você para, olha no olho dessa pessoa, ainda que você não tenha como ajudar essa pessoa naquele momento, então fica aí esse pensamento para nós. Pense nisso. Então, ajudar o próximo é um dever cristão. Está lá em Mateus 25, do 31 ao 46, que vai dizer: quando Jesus vier, ele separará o bode das ovelhas. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome. E ele vai falar isso para as ovelhas, tá, irmão? Ele vai separar, um ele vai colocar para a direita, o outro para a esquerda. E para as ovelhas ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu, vocês me deram roupa, vocês me cobriram, eu estive preso, foram me visitar, estive doente. Então ele vai relatar ali várias ajudas aos necessitados e ele vai dizer assim, ó: entrem, venham. E aí a pessoa até vai dizer assim: mas quando que eu te vi, Senhor? Quando que eu te dei comida? Quando que... Ele vai dizer assim, ó: porque quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, quem ajuda os necessitados, ele está fazendo ao Senhor. E o Senhor é quem retribui também. Então, naquele grande dia, o Senhor ele vai separar esses. Quem ajuda e quem não ajuda. Porque ao bode, ele vai falar: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive nu, vocês não me vestiram. Então, o Senhor, ele vai cobrar de nós. Então, nesse momento, peça para um aluno ler Mateus 25, do 31 ao 46. E depois, faça um debate sobre isso. Coloque eles para pensar sobre essa ação, se alguém já ajudou, se ajuda, se nunca ajudou, comece a ajudar. Então, coloca eles para pensar, amém? Se cada pessoa fizer um pouco para ajudar, conforme suas possibilidades, então teremos muitas pessoas recebendo assistência. Participe dos projetos da sua igreja. Você foi salvo para praticar boas obras. Pense nisso. Caso tenha um testemunho, conte aos seus colegas em sala. Então, você vai observar que tem pessoas que elas não participam dos projetos da sua igreja e ainda falam mal da igreja. Por quê? Porque não tem conhecimento. Elas nem sabem o que a sua própria igreja faz e por isso criticam, por isso julgam. Existem também aquelas pessoas que querem que a igreja faça o que seus familiares não estão fazendo. E aí, como nós já discutimos aqui, esse trabalho, ele não é para a igreja, é para o serviço público, né? É a assistência social, não é uma ação social. A ação social, ela vai ajudar naquilo que é emergencial, que é pontual.
Mas vou dar um exemplo aqui prático que eu sempre vejo, e você, professor, você pode perguntar para o seu aluno se ele tem conhecimento disso, né? Nós estamos vivendo numa época em que o Senhor ele já disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então nós estamos vendo pais sendo abandonados, né? E aí eles jogam para cima da igreja. Não, mas a igreja tem que ajudar, mas tá, irmão, mas se essa viúva, se esse idoso, ele tem filhos que são novos, filhos que são sadios, filhos que trabalham, então é dever da família ajudar esse próximo, e a assistência social, ela entra com isso para que essa pessoa, ela tenha o acompanhamento correto, porque a igreja, ela vai ficar limitada em algumas coisas, ela vai suprir as necessidades desse idoso, dessa viúva, mas assim, uma cesta básica, vai precisar comprar um remédio, a gente compra, né? Os nossos pastores, eles são bem abertos para isso. Porém, tem coisas que vai fugir do controle da igreja, que é responsabilidade da família. Amém? Então, deixe claro isso para o seu adolescente. Pergunte se ele conhece alguém assim, que quer jogar a responsabilidade que é do poder público, é da família em cima da igreja. E aí o apóstolo Paulo disse, nós devemos ter cuidado com isso para não sobrecarregar a igreja do Senhor. Fazermos a nossa parte também é essencial. Então, nós vamos para a nossa conclusão. Diversas organizações trabalham para ajudar os necessitados. Por que então nós, que somos da igreja, não seguimos a orientação de Jesus em demonstrar nosso amor pelas pessoas, doando comida, roupa, tempo, amor, cuidado, outro auxílio, qualquer outro auxílio? Quando estendemos as mãos aos que estão precisando, estamos fazendo isso para Deus. Amém, meus irmãos? Então, já deixamos claro aqui que é um dever da igreja, é um dever individual também promover a ação social em nosso meio, ver a necessidade do próximo, daquele que está precisando de ajuda e estendermos a mão. Tirarmos o nosso olhar das coisas materiais e valorizarmos mais pessoas do que coisas. Amém? Então, faça a sua parte, ajude, tenha este olhar sensível para quem está à sua volta. Não deixe tudo nas costas da igreja, mas ajude o seu pastor, ajude o seu líder a carregar o fardo, a amenizar o sofrimento de pessoas que muitas vezes estão à nossa volta, ok? Espero que esta pré-aula tenha sido bênção na sua vida e qualquer sugestão, qualquer dúvida, deixa ali nos comentários e nós ficaremos felizes em te ajudar. Amém? Um abração, a paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus.
e nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.